Boa tarde, então, pessoal. Estamos começando a nossa aula 9 de circuitos elétricos. Nessa aula a gente vai começar agora um outro tema, certo? A gente vai começar o que eu chamo aqui de unidade 4, onde entram os teoremas de circuitos. Tá? A unidade 3, que a gente terminou na última aula, ela corresponde aos métodos de análise de circuitos, não é? Que são aqueles dois métodos que vocês aprenderam, que são o método de análise nodal e o método de análise de malhas, tá? Esses métodos que a gente viu na unidade 3, eles são suficientes para se resolver qualquer exercício de circuitos elétricos, tá? Considerando sempre aquelas restrições, não é? Um circuito linear, concentrado, invariante no tempo, tá? Mas então a gente começa agora nessa unidade 4 e esses teoremas de circuitos, que o que são esses teoremas? Seriam formas da gente resolver exercícios baseados ainda nas leis de Kirchhoff e nas propriedades dos circuitos elétricos, não é? As propriedades principalmente a partir da linearidade que a gente tem nesses circuitos, não é? De modo a, de alguma maneira, simplificar a análise que seria mais complexa utilizando simplesmente análise nodal ou análise de malhas, tá? Então, digamos, são teoremas que se originam da mesma forma que os métodos de análise, tá? Ou seja, eles derivam das leis de Kirchhoff e das propriedades dos circuitos elétricos, mas eles oferecem algumas ferramentas extras para a gente conseguir analisar os circuitos elétricos, tá? Que essa unidade agora é o que, digamos, é o que fecha a nossa matéria para a primeira avaliação, tá? Então, a gente vai ver que elas não são necessárias para se analisar um circuito elétrico, mas em determinadas situações elas facilitam a análise de circuitos elétricos, tá? Então, vendo um pouco, né, o que são esses teoremas de circuitos, então eles são técnicas de análise que em muitas situações vão permitir simplificar a resolução de um circuito elétrico. E os teoremas que a gente vai ver nessa unidade, então, eles estão definidos aqui, que seria o teorema da superposição, tá? Que a gente vai ver na aula de hoje, a gente vai analisar um pouco da propriedade da linearidade nos circuitos elétricos, e uma consequência, digamos, natural da linearidade é que eu possa usar o teorema da superposição. Na próxima aula, então, a gente vai ver transformação de fontes. A gente vai ver que a gente tem uma, digamos, uma equivalência entre uma fonte de tensão em série com um resistor e uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. Então quer dizer que eu posso transformar um em outro sem mudar, digamos, as demais variáveis do meu circuito. Então isso aí muitas vezes ajuda a simplificar circuitos, digamos, associando fontes e associando resistores, não é? Eu posso ir transformando o meu circuito e ir associando resistores em série, paralelo e fontes da mesma forma. Depois a gente vai ver dois teoremas bem importantes, que são o teorema de Thevenin e o teorema de Norton, tá? Esses teoremas, então, eles me dizem que qualquer circuito elétrico, voltando às mesmas características, linear, invariante no tempo e concentrado, se eu pegar dois pontos, seriam dois terminais do meu circuito, eu consigo simplificar, independente do que tenha dentro desse circuito, ele pode ter 20 fontes, 40 resistores ali dentro, eu consigo simplificar ele para uma fonte de tensão em série com um resistor, que seria o meu teorema de Thevenin, ou eu simplifico para uma fonte de corrente em paralelo com um resistor.
que é o Teorema de Norton. São esses teoremas que a gente vai verificar na simplificação de circuitos, e para finalizar a gente vai ver o teorema da máxima transferência de potência. Tá? O que seria esse teorema? A gente vai verificar quais são as condições necessárias para que eu possa extrair a máxima potência de um circuito elétrico. Tá? Como que eu extraio? Eu vou ter uma carga, né, conectada, que seria uma resistência, e vocês podem imaginar assim, que se eu conecto uma carga, uma resistência, à medida que eu vou diminuindo o valor dessa resistência, pode ir aumentando a corrente nela, geralmente aumenta a corrente, só que a tensão diminui, né? E o contrário é a mesma coisa, se eu aumento a resistência, a tensão aumenta, mas a corrente diminui. Então, se uma variável aumenta e a outra diminui, a potência ela vai estar variando aí de uma forma não linear, que a gente vai ver que tem uma determinada condição em que eu consigo extrair a máxima potência desse circuito, né, desse produto tensão e corrente, que é o que a gente vai ver aqui no final dessa unidade. Tá? Então, pessoal, antes da gente entrar em qualquer teorema, eu tenho que recordar aqui com vocês, tá, o que é linearidade, o que é um circuito linear, não é? E quais são as consequências matemáticas, não é, e físicas desses circuitos pelo fato deles serem circuitos lineares, tá? Então, a gente viu, não é, que sempre que a gente analisa um circuito nessa disciplina, e em muitas outras disciplinas que vocês vão ter ainda ao longo do curso, ela considera que os circuitos são lineares. Tá? Mas o que significa um circuito ser linear? Tá? A gente sabe que o fato de um circuito linear quer dizer que ele pode ser descrito, não é? Ou seja, o comportamento dele, a relação de tensão, corrente, através de uma função linear. Tá? Uma função linear significa que a saída está linearmente relacionada com a entrada, ou seja, ela é diretamente proporcional. Tá? Então, por exemplo, nesse gráfico, não é? Essa função aqui em azul, ela é uma função linear, tá? Porque eu tenho uma relação linear entre, digamos, a minha entrada e a minha saída, o eixo x e o eixo y. Tá? Por outro lado, essa função em verde aqui é uma função quadrática, não é? Ela já passa a ser uma função não linear. Tá? Então, isso aqui é um ponto importante, porque quando a gente tem um circuito elétrico, a gente tem a relação entre tensão e corrente em um circuito elétrico, tá? Como sendo uma relação linear dada pela lei de Ohm. Certo? A gente sabe que tensão é resistência, que é uma constante, não é? Vezes a corrente. Tá? Então, tudo que a gente vai aplicar a respeito de linearidade é válido para tensão e corrente em um circuito elétrico. Tá? Mas o mesmo não é válido, por exemplo, para potência, certo? Porque se eu pegar a potência é o produto da tensão pela corrente. Tá? Então, se eu relacionar potência com tensão ou potência só com corrente, eu tenho que a potência seria tensão ao quadrado dividido pela resistência, tá? Ou seja, uma relação quadrática, ou a corrente ao quadrado vezes a resistência, tá? Que também é uma relação quadrática. Então, digamos, as consequências da linearidade não podem ser aplicadas para potência em circuitos elétricos, só para tensão e corrente. Tá? Então, quais são as consequências para um circuito, né, dele ser linear? Quais são as propriedades que a linearidade traz para o meu circuito? As propriedades elas se originam porque
o circuito elétrico vai ter as mesmas propriedades das funções lineares, tá? E essas propriedades, as mais importantes que a gente conhece, são a homogeneidade e a aditividade, tá? São propriedades aí diretas da linearidade, não é? Então, o que são essas propriedades? A homogeneidade, ela indica que se a entrada de um circuito, tá, ou posso chamar de excitação, ela for multiplicada por uma constante, tá, então a saída vai ser multiplicada pela mesma constante, certo? Ou seja, eu tenho lá um circuito que a entrada é uma fonte de tensão, por exemplo, e a saída é a corrente em um resistor, tá? Que vai ser a minha variável de interesse. E eu tenho uma fonte de 10 volts. Se eu dobrar o valor da minha fonte de tensão, tá? Se eu passar de 10 para 20 volts, eu vou dobrar o valor da corrente naquele resistor. Tá? Então, isso aí é o que representa a homogeneidade. Tá? Outra propriedade da linearidade também, ela é a aditividade, certo? O que a aditividade me diz? Ela me diz que a resposta de uma função linear para a soma de várias entradas, ela vai ser a soma das respostas da função de cada entrada considerada separadamente. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um circuito, imaginem esse mesmo circuito, tá? Que ele tem uma fonte de tensão e uma fonte de corrente, e a saída é a corrente em um resistor. Eu posso calcular a corrente no resistor considerando só a fonte de tensão, tá? Depois eu posso calcular a corrente nesse resistor considerando só a fonte de corrente, e a resposta final, a corrente no resistor, ela vai ser a soma dos dois resultados, de quando eu considerei a fonte de tensão e de quando eu considerei a fonte de corrente. Tá? Então isso significa que eu posso analisar o circuito como um todo, tá? Ou seja, considerar a fonte de tensão e a fonte de corrente e calcular ele uma vez só, um circuito mais complexo, ou eu posso separar a minha análise em função das entradas que eu tenho. Tá? Eu posso considerar essas fontes separadamente em circuitos mais simples e, ao final, eu somar as respostas de cada uma das entradas. Tá? Então, é basicamente isso aí o que me diz a propriedade da aditividade, certo? Essa propriedade, ela dá origem diretamente ao teorema da superposição, tá? Então, a superposição que a gente vai ver a seguir, ela é justamente um teorema que se origina dessa propriedade, tá? Se origina do fato de eu poder analisar em separado a resposta de cada uma das fontes, certo? Então, pessoal, com relação à superposição, tá, que é o teorema que a gente vai ver na aula de hoje. Esse teorema ele afirma que a tensão ou corrente em um elemento linear, tá, ele pode ser obtido através da soma algébrica das tensões ou das correntes, tá, depende da variável que eu estou calculando, nesse elemento em virtude da ação isolada de cada uma das fontes independentes. Tá, pessoal? Então aqui tem um primeiro ponto bem importante para a superposição. A superposição, ela vai ser superposição de fontes independentes. Tá? As fontes dependentes, elas atuariam como... elas têm considerado da mesma forma que a gente considera os resistores nessa análise. Tá? Então, tipo, eu não vou analisar separadamente para as fontes independentes e para as fontes dependentes. Tá? Quer dizer que eu só vou... Quem entra nesse teorema mesmo são as fontes independentes. Tá? Outro ponto importante a gente chamar atenção aqui, né, que o próprio enunciado me diz que eu vou obter a resposta final através da soma algébrica das tensões ocorrentes. Tá? O que seria a soma algébrica? Né? Seria eu considerar o sinal
não é? Por exemplo, se eu considerei a resposta em um resistor para a fonte de tensão e a corrente eu calculei 2 amperes. E depois eu analisei para uma fonte de corrente e ela deu menos 1 ampere. Então a soma vai ser 2 menos 1, vai ser uma corrente de 1 ampere. Tá? Então eu tenho que considerar a questão também aí da polaridade das tensões e do sentido das correntes para poder obter a resposta correta. Tá? Então a gente tem que levar em conta algumas coisas aqui para a gente poder aplicar esse teorema. Tá? O primeiro deles é que para que eu possa analisar o efeito em separado de cada uma das fontes independentes, eu vou ter que deixar aquela fonte no circuito, certo? Eu não mexo nela, mas tenho que anular todas as outras fontes independentes do meu circuito, tá? Então a primeira coisa que eu preciso saber é como que eu anulo uma fonte independente em um circuito, tá? E isso, pessoal, que eu vou explicar agora para vocês, tem que ser muito bem entendido, tá? Porque para os próximos teoremas, para o teorema de Thevenin, de Norton, para a máxima transferência de potência, para várias análises, vocês vão ter que aprender a eliminar fontes independentes, tá? E eliminar não é simplesmente pegar a borracha e apagar do circuito, tá? Porque eu tenho um comportamento diferente para quando eu elimino uma fonte de tensão e para quando eu elimino uma fonte de corrente, tá? O que vocês têm que pensar, o que vocês têm que ter na cabeça de vocês, que vai fazer com que vocês nunca errem, é o seguinte: como que eu elimino uma fonte de tensão? Tá? Para eliminar uma fonte de tensão, eu tenho que substituir por um elemento no qual a tensão seja zero, né? E em que elemento que a minha tensão é zero sempre? É um curto-circuito, certo? Então, quando eu vou eliminar uma fonte de tensão, eu curto-circuito o local onde estava conectada essa fonte de tensão, tá? Por outro lado, para eu eliminar uma fonte de corrente, eu preciso substituir essa fonte por um elemento no qual a corrente seja zero, tá? Ou seja, um elemento que, por mais que eu aumente a tensão dos terminais dele, não vai circular corrente nenhuma. E esse elemento, então, é um circuito aberto, tá? Então, isso aqui é o primeiro ponto que vocês têm que entender, tá? Qual é o primeiro passo, então, para eu usar o teorema da superposição? Eu deixo a fonte que eu quero considerar o efeito dela e elimino todas as outras fontes independentes. Elimino de que forma? Fonte de tensão substituo por curto-circuito, fonte de corrente substituo por circuito aberto, tá? Já no caso das fontes dependentes, elas são mantidas intactas no circuito, certo? A gente não mexe nas fontes dependentes para usar o teorema da superposição. Tá? Então, aqui eu coloquei um procedimento para vocês, tá? Um procedimento, ou seja, um passo a passo aí, não é? Para que vocês tenham uma metodologia para aplicar o teorema da superposição, tá? Então ele é composto das seguintes etapas. O primeiro passo é desativar todas as fontes independentes, tá? Exceto uma delas, tá? Ou seja, aquela fonte que eu quero calcular o efeito dela, eu vou manter ela no meu circuito. Calculo a variável de interesse, tá? Ou seja, o exercício vai estar pedindo para vocês: calcule a corrente IX, ou calcule a tensão VY, e vai indicar para vocês no circuito onde que ela vai estar. Então vocês vão calcular essa variável de interesse considerando só uma das fontes independentes, tá? E eu vou repetir essa etapa, tá? Ou seja, eu vou analisar para a próxima fonte independente, para a próxima fonte independente, tá? Analisando uma por uma delas, para todas as fontes independentes do meu circuito, tá? Ou seja, se eu tiver um circuito composto de 3 fontes independentes,
quer dizer que eu vou ter que analisar 3 circuitos em separado, né? Depois que eu analisei para cada uma dessas fontes independentes, eu vou determinar a variável de interesse, não é? Ou seja, aquela variável que estava sendo pedida no começo do exercício, somando algebricamente todas as contribuições das etapas anteriores. Tá? Então, por exemplo, se eu quero calcular uma corrente Ix em um determinado elemento, tá? E eu tenho 3 fontes independentes. Eu vou analisar para a primeira fonte e eu vou calcular o que eu chamo de Ix', tá? Que seria para a primeira fonte. Para a segunda fonte eu vou calcular o Ix 2 linhas. E para a terceira fonte eu vou calcular o Ix 3 linhas. E daí, na minha etapa 3 aqui, a minha corrente Ix vai ser igual ao Ix' mais Ix 2 linhas mais Ix 3 linhas. Tá? É assim que a gente procede. E aqui, não é, aqui nesse desenho aqui embaixo, eu estou colocando para vocês, não é, como que eu desativo as fontes independentes, tá? Ou seja, fonte de tensão eu tenho que substituir por um elemento no qual a tensão é zero, que seria o curto-circuito. E a fonte de corrente eu tenho que substituir por um elemento no qual a corrente é zero, que é um circuito aberto, tá? Então isso aí tem que estar bem... digamos, entendido aí por todos, certo? Bom, a gente vai ver agora aqui, então, como que a gente aplica esse método, tá? Vou pegar aqui um exemplo, certo? Vou colocar aqui para a gente analisar esse primeiro circuito. Imagine, então, que vocês receberam esse circuito aqui para analisar, tá? Está sendo pedido para vocês qual é o valor da tensão V, certo? E se vocês chegarem nesse circuito aqui, vocês que já sabem análise de malhas, vocês já sabem análise nodal, tá? É um circuito que pode ser analisado através de qualquer método de análise, né? Se vocês aplicarem malhas ou nós, vocês vão chegar na resposta, tá? Mas aqui o que eu estou ensinando para vocês, o teorema da superposição, ele é uma outra técnica que vocês vão ter para analisar circuitos elétricos. Tá? Então, nesse circuito, por exemplo, quando eu quiser, digamos, analisar por superposição, eu vou ter que redesenhar ele. Por exemplo, aqui eu vou considerar a minha fonte de 6 volts. Tá? Eu vou manter ela no meu circuito. Então, eu vou redesenhar o circuito, deixando essa fonte, não é? E os resistores. E aqui, onde eu tenho a minha fonte de corrente, fica um circuito aberto, tá? Porque, como eu falei, eu tenho que eliminar as demais fontes independentes, e para eliminar a fonte de corrente, ela é um circuito aberto, tá? Tenho aqui os resistores, a fonte de 6 volts, e aqui agora eu vou calcular, na verdade, o que é o meu V', certo? Porque o V' seria, digamos, a contribuição da fonte de 6 volts para a tensão, para a minha variável de interesse, que é aquela tensão V. Tá? Então vocês podem ver que, apesar de eu ter que analisar 2 circuitos diferentes, aqui eu cheguei agora num circuito bem mais simples de ser analisado, né? Eu consigo calcular esse V' diretamente por divisão de tensão, tá? Que seria 6 vezes 4, dividido aqui por 8 mais 4, né? Que ficaria 2 volts, tá? Então essa aqui é a contribuição da minha fonte de 6 volts. Agora eu vou calcular a contribuição da minha fonte de 3 amperes, tá? Então lá onde eu tenho a fonte de tensão, eu substituo por um curto-circuito, né? Como eu falei, para eliminar a fonte de tensão, eu substituo por um curto. E vou calcular o que eu vou chamar do meu V duas linhas, tá? Que seria a contribuição da fonte de corrente, tá? Aqui a mesma coisa, não é? O resistor de 4 ohms, e aqui seria o meu V duas linhas. Tá?
E agora eu vou considerar aqui a minha fonte de 3 amperes. Tá? Novamente aqui se torna mais fácil de resolver esse circuito, não é? Eu só tenho uma divisão de corrente aqui. Como um resistor é o dobro do tamanho do outro, o dobro da resistência do outro, não é? Eu sei que eu vou ter 1 ampere para cá e 2 amperes para cá, não é? A relação é linear de tensão e corrente. Logo, o meu V duas linhas vai ser 8 volts. Tá? Isso aqui seria o meu passo 1, tá? Da minha metodologia lá. Eu considerei cada uma das fontes em separado. E agora seria quando eu calculo a variável de interesse, né, que é o V, que vai ser o meu V' mais o meu V duas linhas, certo? Ou seja, aqui é direto a propriedade que a gente usa para superposição, tá? Ou seja, a variável de interesse para a ação das duas fontes, ela pode ser calculada analisando cada uma das fontes em separado, pegando a contribuição de cada uma das fontes, tá? E assim eu chego no meu resultado final de 10 volts. Tá, pessoal? Então esse é o teorema da superposição, certo? Aqui eu tenho também alguns casos em que, por exemplo, eu posso ter uma fonte dependente também no meu circuito, né? E eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz com fonte dependente, tá? Aí ela complica um pouco mais, tá? Porque como eu não posso eliminar a fonte dependente do meu circuito, eu vou ter que manter ela em cada um dos circuitos que eu redesenhar, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu analisar para a minha fonte de 10 volts, tá? Eu mantenho ela no circuito. Aqui os 20 ohms. Nesse ponto aqui eu vou ter o meu Vx', né, que é onde ele está colocado ali no circuito original. A minha fonte de corrente aqui que está para baixo eu vou ter que desabilitar ela, tá? Ou seja, ela vira um circuito aberto, então não vou nem desenhar. E aqui eu vou ter o meu resistor de 4 ohms. E aqui eu tenho que manter no meu circuito essa fonte dependente, né, de 0,1 Vx', agora para esse caso, né. Então, por mais que eu tenha conseguido eliminar aquela fonte de corrente ali, o circuito não ficou tão simples, né, de ser analisado, porque eu ainda vou ter que analisar ele por análise nodal ou análise de malhas, tá? E daí, considerando aqui para a minha fonte de 2 amperes, a fonte de tensão vira um curto, tá? Então, tudo isso que eu aplico de desabilitar as fontes e considerar as fontes é só para as fontes independentes, tá? Como eu expliquei lá no enunciado. Tá? Então, aqui eu teria resistor de 20 ohms, aqui estaria a minha fonte de corrente, né, de 2 amperes, e o restante do circuito. Aqui seria Vx duas linhas, né, pessoal? E para eu ter Vx, na verdade, não foi indicado até aqui no circuito original, mas eu preciso ter o terra aqui, né, indicado onde é que está o terra do circuito. Então eu teria que resolver esses dois circuitos aqui para encontrar o meu Vx' e o meu Vx duas linhas, e assim encontrar a tensão Vx que foi pedida no exercício. Tá?
Então, como eu comentei, né, ela se torna um pouco mais trabalhosa do que se eu pegasse o circuito original e resolvesse ele diretamente por análise nodal, por exemplo, tá? Que ficaria bem mais simples. Tá? Então aqui, pessoal, a gente chega num ponto, não é, que a gente tem dois pontos bem distintos. Tá? O primeiro ponto é o meu ponto aqui como professor, que eu tenho que ensinar essa técnica para vocês. Tá? Ou seja, é uma técnica alternativa para se analisar um circuito elétrico, tá? Que ela vai ter o mesmo, digamos, o mesmo efeito, o mesmo resultado que se eu analisasse por análise de malhas ou análise nodal. Tá? E o segundo ponto é vocês terem um certo discernimento para conseguir enxergar em qual tipo de exercício que essa análise ela se torna, digamos, mais atrativa de ser utilizada do que uma análise de malhas e uma análise nodal. Tá? Esse caso aqui é justamente o caso que ela não é nada atrativa, tá? Porque eu redesenhei aqui o circuito e o que antes eu tinha uma análise nodal, eu vou ter que fazer duas análises nodais. Tá? Não aliviou em nada a minha resolução. Né? Já nesse caso aqui de circuitos que não tem fonte dependente, né? Ele acaba gerando um circuito bem mais simples de ser analisado. Tá? E também aqui, esse circuito ainda era um circuito bem simples, mas circuitos que tem mais resistores, por exemplo, ele vai me permitir, depois de eu fazer digamos, a análise para cada uma das fontes, eu consigo também associar resistores em série, paralelo, e chegar num circuito equivalente bem mais fácil de ser analisado. Tá? Outro ponto que é importante de eu comentar para vocês dessa análise, tá? É que por mais que para esse tipo de exercício aqui, né, para circuitos que tem só fontes CC e resistores, seja uma análise que ela, digamos, ela é mais trabalhosa de ser aplicada, tá? Vai ter algumas situações em circuitos 2, tá? Na próxima disciplina que vocês vão cursar depois dessa, que seria a sequência dessa, onde se trabalha com fontes de corrente alternada, vai ter uma situação específica de análise que o único teorema que vai permitir que vocês resolvam o circuito vai ser a superposição. Tá? Que vai ser quando eu tiver fontes de frequências distintas. Tá? Quando eu tenho, por exemplo, uma fonte que ela está em 60 Hz e outra fonte que está em 100 Hz, por exemplo, o único teorema que permite eu chegar na resposta vai ser o teorema da superposição. Tá? Ou seja, vai ser um caso em que vocês não vão ter outra saída senão aplicar a superposição. Tá? Mas para circuitos DC, que é o que a gente está vendo agora nessa disciplina, eu diria que é um caso muito específico quando vai ser mais interessante usar a superposição do que uma análise nodal ou uma análise de malhas. Tá? Porque ele acaba sendo, digamos, mais trabalhoso. Tá? O simples fato de redesenhar o circuito várias vezes para várias fontes, ele acaba tomando mais tempo e às vezes gerando possibilidade de erro na análise de vocês. Tá? Mas, como eu falei, eu tenho que apresentar para vocês o teorema. E também é bom vocês já aprenderem, porque lá em Circuitos 2 ele vai ser essencial para analisar circuitos com frequências diferentes. Tá certo, pessoal? Com isso, então, a gente finaliza aqui a teoria a respeito da superposição.